Eu queria que aquilo tudo parasse, aquele vazio sumisse, que aquela dor que doía inexplicavelmente me deixasse. Eu tentei de todas as formas, eu te prometo que eu tentei de todas as formas. Eu procurei em muitos lugares, mas eu te garanto que eu nunca encontrei o amor que eu encontrei quando eu corri para os pés de Jesus. Eu nunca havia antes experimentado a paz. Tem alguma coisa. Mateus 11, 28, é isso mesmo. Vamos ler? Mateus 11, 28, 29 e 30. Ainda não achei, misericórdia. Já? Ah, é isso mesmo, então tá certo. Eu quero pedir que vocês leiam comigo o 28, 29 e 30 no 3, amém? 1, 2, 3, diga. Mais forte. E encontrareis, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, aleluia. Eu adoro esse Deus porque antes eu não tinha nada, mas agora eu tenho vida. Eu estava cega, mas agora os meus olhos podem ver. Eu estava perdida, mas Jesus de Nazaré, Ele me encontrou, me lavou com seu precioso sangue, escreveu para mim uma nova história, me devolveu o sorriso que o mundo tirou de mim, que o pecado tirou de mim. E ainda depois, quando os meus pés quiseram mais uma vez se desviar, o meu Deus foi lá onde ninguém foi, me arrancou das garras de Satanás e me provou que Ele não abre mão de ninguém. Não, você não entendeu. Ele não abre mão de ninguém, e que para Ele uma alma vale muito, muito, muito. É bom saber que Deus não olha como o homem vê. É bom saber que a voz da multidão, a opinião de um grande povo a respeito de uma coisa nunca representará a opinião e a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. A matemática do reino é diferente. Quando você olha e pensa, esse aí tem potencial, esse que é o ungido de Deus, Deus vai lá e te mostra que você é enganoso, que o teu coração é enganoso, o teu olhar é enganoso. Pega aquele que ninguém esperava, aquele que estava rejeitado lá no canto, coloca ele no trono do rei e mostra que ele do nada, ele faz tudo. Aquele que estava desenganado, jogado na lama, o meu Deus é especialista em transformar. Derrama sobre um homem normal uma unção incomparável, e todos aqueles que desacreditaram um dia podem olhar com os próprios olhos e ver, verdadeiramente ali vai um homem e uma mulher de Deus. Esse é o plano que Ele tem para nós. Não é exclusivo para um certo grupo de pessoas, obrigado. Não é destinado para uma panelinha. Mas Deus, quando olha para a terra e enxerga em alguém um coração quebrantado e contrito, a esse Ele não resiste. Ele não resiste. Eu achava que estava sozinha. Eu achava que não tinha ninguém por mim. Cheguei até mesmo a acreditar que Deus havia me abandonado. Eu sou filha de pastor desde que nasci, estou na igreja desde sempre. Nunca me desviei. Eu já contei isso aqui uma vez antes. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, demorei, mas aprendi, é que estar na igreja, ser ativo nas coisas da igreja, você mais ousada, cantar na igreja, pregar na igreja, não significa que você conhece o dono da igreja. Eu vou repetir, estar na igreja, fazer parte de um grupo de pessoas na igreja, liderar um rebanho de pessoas na igreja, entender muito bem sobre tudo que envolve igreja, não significa que você conhece o dono da igreja. Esse era o meu caso, até que o próprio Deus decidiu marcar um encontro comigo, e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Porque é impossível, quando um ser humano se encontra com o mestre da vida, é impossível ele voltar a ser o que ele era antes. Não dá. Quando você tem um encontro com um mestre, ainda que você tente fingir que nada aconteceu, você nunca poderá esquecer esse olhar. Você nunca conseguirá esquecer aquela sensação, aquele amor, aquela paz que invade a sua alma. Nunca mais você será o mesmo.
Estava na igreja, líder de crianças, líder, regente da mocidade, participante do ministério de louvor. Mas, para você entender, vida espiritual, vida de oração, jejum para quê? Se a minha mãe estava orando por mim, estava perfeito. Se o meu pai estava se consagrando por mim, estava ótimo. Para que orar? Para que jejuar? Para que sacrificar? Para que renunciar? Deixa para quando eu crescer, me casar, ter meus filhos, for exercer algum cargo na igreja, deixa para depois. Por enquanto, acho que tá bom. E esse é o maior engano que Satanás pode contar para a nossa juventude. Porque a salvação, eu sei que você já ouviu isso, mas é preciso que você entenda, é individual. Eu achava que podia viver debaixo da vida espiritual dos meus pais. Mal sabia eu que eu estava mentindo para mim mesma, porque os meus pés estavam correndo para o inferno. Para você ter noção, a minha Bíblia eu deixava no banco da igreja para o próximo culto, porque eu sabia que em casa não ia precisar dela. Eu nem mesmo queria ir a fundo nas coisas assim de Deus, sabe? Eu chegava na igreja, ouvia o culto, ouvia a palavra, mas era como se entrasse por um ouvido e saísse por outro. Era como se aos domingos eu levantasse a minha mão e dissesse aleluia a um Deus que na verdade eu nem acreditava que era real. Era como se aos domingos eu dissesse glórias a um Deus que na segunda-feira eu fosse viver lá na minha escola com os meus amigos como se ele nem existisse. Mas não se engane, nunca foi por falta de ensinamento. O papai sempre abriu as escrituras e mostrava para mim qual que era a recompensa para aqueles que fossem fiéis ao Senhor. Me mostrava também qual era o castigo para aqueles que fossem infiéis aos seus mandamentos. Mas era como se entrasse por um ouvido e saísse por outro. O líder me chamava para conversar. Minha mãe me chamava para conversar, os meus avós me chamavam para conversar, mas era sempre a mesma desculpa que eu tenho certeza que todos os líderes aqui já ouviu. Não tem nada não, líder. É só uma música. Não tem problema não, mãe. É só uma roupa. Não tem problema não, pai. É só uma amiga, é só uma festa. É só uma trend do TikTok. É só uma corrente do Facebook. É só um meme. E aí nesse não tem problema não, não tem nada não, que Satanás vai ganhando território, sabe? É nessas coisas que a gente vai deixando passar. Pensando, não, é coisa de adolescente, né? Deixa os bichinhos, estão crescendo, ainda vão aprender. Mas é nesse não tem problema não, nessas coisas que a gente vai fazendo vista grossa, que Satanás vai conquistando o coração e a mente das nossas crianças. É nessas coisas que a gente vai deixando passar, que quando você menos perceber, você vai estar tão envolvido nos laços de Satanás, que quando você olhar para um lado, olhar para o outro, vai procurar amigo, vai procurar alguém e você vai se encontrar sozinho. Satanás conquistou meu coração. Satanás obteve domínio total da minha mente, porque eu entreguei para ele. Satanás fez o que ele bem entendia com o meu corpo. Eu adorava a Deus no domingo. E o resto da minha semana era glorificando a Satanás com a minha maneira de viver. É pesado dizer isso, mas se a gente não prestar atenção, nós fazemos a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que você não pode beber do cálice do Senhor e se assentar na mesa de demônios. A minha vida mudou quando eu li essa passagem. Você não pode beber do cálice do Senhor e se assentar na mesa de demônios. Uma hora você vai ter que se decidir, porque uma vida dupla não se sustenta por muito tempo. Uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Ou é as coisas de Deus, ou é as coisas do mundo. Ou é Cristo, ou é Satanás. Ou você glorifica a Deus com a sua vida, ou você idolatra Satanás com a sua forma de viver. Ou você exalta o nome do Senhor, ou você se rebaixa aos níveis mais baixos de imoralidade. Ou é Cristo, ou é Satanás. Porque no meio termo você não irá continuar por muito tempo. Eu achava que podia passar desapercebido dos olhos da minha liderança. Eu achava que estava enganando até mesmo os meus pastores. Mas um dia eu li o seguinte, quando abri a minha Bíblia aos Hebreus, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que haveremos de prestar conta de todas as nossas obras aqui. Eu vou repetir, não sou eu que estou dizendo, não é coisa que o pastor falou, mas é a própria boca de Deus que abriu e disse: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que haveremos de prestar conta de todas as nossas obras aqui. Resumindo, de Deus você não pode esconder nada. Os olhos do Senhor permeiam por toda a terra. E como é duro quando chega o dia
que Deus decide descer com juízo. Foram longos 14 anos, desde o meu primeiro dia de vida, que Satanás encontrou no meu psicológico uma pequena brecha para trabalhar. E foi nessa brecha que ele foi trabalhando, dia após dia, semana após semana, ano após ano, para que aos 14 anos eu me tornasse aquilo que o inferno queria que eu fosse. Uma jovem completamente imoral, depravada, promíscua. E o que eu julgo ser pior, uma jovem completamente, eu esqueci a palavra, incrédula, obrigada, ela já até decorou. Uma jovem completamente incrédula. Satanás tinha livre acesso ao meu quarto e todas as noites ele conversava comigo. E ele me contava mentiras que hoje, analisando, eu penso, como é que eu pude me deixar levar? Porque a gente sabe que o diabo mente. O problema é quando a gente tampa os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito e tomamos como verdade absoluta aquilo que Satanás diz para nós. E ele me fez acreditar que a minha existência era a mais insignificante da terra, que os meus pais não gostavam de mim, no máximo se esforçavam para... Meus pais não me amavam de verdade, no máximo se esforçavam para me aturar, para me tolerar. Satanás conseguiu me fazer duvidar da resistência do Criador. Logo eu, que desde pequenininha podia ver com meus próprios olhos o meu pai pregar com tanta verdade o amor de Cristo. Logo eu, que cresci vendo mamãe indo nas consagrações e o sobrenatural acontecendo no meio daquelas poucas mulheres. Logo eu, que cresci ali sentada, uma criancinha bem temente mesmo. Eu era temente ao Senhor na minha infância e pude ver com os meus olhos até mesmo um paralítico levantar por causa de uma oração no final do culto. Mas Satanás, ele sabe como ele entra na nossa mente. Ele me fez de fato duvidar da existência do Senhor. O meu pecado ia me deprimindo. A minha vida imoral dentro da casa de Deus estava me matando. Porque é isso que o pecado faz com a gente. O salário do pecado é a morte, mas antes de matar o teu corpo, ele vai matar tudo que há de vivo dentro de você. Ele vai matar a tua esperança, ele vai roubar a tua alegria, ele vai roubar de dentro de você tudo que estava vivo antes. E o meu pecado fez isso comigo, até chegar num ponto de eu decidir que eu não queria mais viver. Era terrível ter que tentar dormir à noite e não conseguir. E quando eu conseguia pegar no sono, era terrível ter que acordar e saber que eu teria que lidar com mais um dia. Os meus pais não sabiam, os meus melhores amigos muito menos, mas durante 1 ano e meio, eu consegui esconder debaixo de roupas de inverno as marcas que eu trago até hoje no meu corpo. E você pode olhar para isso aqui e pensar aí no seu lugar, é frescura, é coisa de adolescente, é para chamar a atenção. E eu sei que você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas em nome de Jesus, guarde bem isso que eu vou te dizer. Satanás não precisa de uma grande brecha para trabalhar. Eu vou repetir. Satanás não precisa de uma grande brecha para trabalhar. Com essa pequena brecha, ele quase destruiu o ministério dos meus pais. Com essa pequena brecha, ele quase acabou com o psicológico da minha mãe. Com essa pequena brecha aqui, ele quase me arrastou para o inferno. Se não fosse o meu Senhor que estivesse bem ao meu lado, quando Satanás se levantou contra mim, o inferno então teria me engolido viva. Mas bendito seja o nome do Senhor, que não me deu por presa aos seus dentes. Eu escapei como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e eu sobrevivi. Foram 4 tentativas de suicídio, sem êxito algum. Mas naquele dia eu havia estudado todas as possibilidades. Não tinha como dar erro. Seria naquele dia, daquela forma, naquele lugar. Era um dia de domingo, Santa Ceia na minha igreja. Antes de ir para a igreja, eu tomei meu banho, vesti a minha roupa de Santa Ceia. Mas antes de entrar no carro, eu me tranquei no meu quarto e com a ajuda de uma garrafa de água eu ingeri todos os remédios que eu consegui. Entrei no carro e fui para a igreja. Antes da Santa Ceia ser o ensaio dos jovens, era o meu primeiro ano como regente. E nós estávamos há poucos meses do nosso congresso. Nós estávamos ensaiando, mas quando eu cheguei na igreja, eu comecei a sentir meu corpo super alterado. Eu disse para o líder, deixa os jovens ensaiando e no tema que eu só vou no banheiro e eu já volto. Ele disse, tudo bem. Eu me lembro como se fosse hoje, eu cambaleando pelo corredor da igreja, disfarçando para ninguém notar que eu estava mal. Até chegar no banheiro, que é nos fundos. A essa altura eu já estava perdendo os movimentos do meu corpo. As minhas pernas não respondiam mais com precisão aos comandos do meu cérebro. E a cada segundo que passava, minha boca ia ficando cada vez mais seca, ao ponto de a minha língua literalmente grudar no céu da boca e eu não conseguia movimentar os meus lábios. E também a cada segundo eu ia perdendo a minha visão até eu chegar no ponto de eu não conseguir chegar mais nada na minha frente. Eu me lembro que eu só tive força para trancar a porta do banheiro e deitar no chão esperando a morte. Pensa que cenário perfeito o diabo arrumou.
A filha do pastor encontrada morta no banheiro da igreja por suicídio antes da Santa Ceia. Mas o Deus que eu sirvo, Ele nunca se atrasa. Ele sabe a hora certa de chegar. Ele chega sempre na hora certa, no momento exato. Ainda que o inferno já esteja cantando a vitória. Quando o mestre da vida decide descer no ambiente. Quando o mestre da vida decide descer no ambiente, tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que a morte tem que bater em retirada e reconhecer o poder que está nas mãos do meu Deus. E basta uma palavra dele, que ainda que esteja morto, ao ouvir o som dessa voz, terá que tornar a vida. Não me diga que Ele não pode fazer isso, porque eu sei que Ele pode. Não me diga que o meu Deus não ressuscita mortos, porque eu sei. Já caminho para encerrar. Escute, som maior, por gentileza. E ali deitada no chão do banheiro da igreja, agonizando de dor no meu estômago, eu estava tendo uma overdose. Mas pela permissão de Deus, os meus ouvidos espirituais foram abertos pela primeira vez na minha vida. E eu tive acesso ao mundo espiritual. Eu não sei se você acredita nisso, mas o mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Talvez você nem acredite, mas eu preciso te dizer: o céu existe, o inferno também existe. Eu sei o que eu vi com meus próprios olhos. Era uma festa que estava acontecendo ali no banheiro da igreja. Satanás e seus demônios estavam comemorando. Era uma gritaria ensurdecedora que estava me causando pânico. Ouvi tanto barulho. Eram gritos assim, tipo blasfemando mesmo contra o Criador. E eu pude ouvir um daqueles demônios dizer no meu ouvido: você acha mesmo que a sua vida é um inferno? Eu vou te mostrar o que é inferno de verdade é agora. Eu fiquei desesperada. Eu estava ali porque eu quis. Eu tomei os remédios porque eu quis. Mas não me julga. É porque eu havia chegado num nível tão grande de desespero. Era uma angústia tão grande que eu sentia na minha alma. Que tudo que eu queria que aquela dor passasse. Se você me perguntar, você queria morrer? Não, eu não queria morrer. Eu queria que aquilo tudo parasse, aquele vazio sumisse, que aquela dor que doía inexplicavelmente me deixasse. Eu tentei de todas as formas, eu te prometo que eu tentei de todas as formas. Eu procurei em muitos lugares, mas eu te garanto que eu nunca encontrei o amor que eu encontrei quando eu corri para os pés de Jesus. Eu nunca havia antes experimentado a paz. Naquele momento parece que a ficha caiu, sabe? E só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Nem se eu ficasse aqui a noite toda tentando te explicar o porquê que eu cheguei a esse ponto, você não entenderia. Somente quem já passou por uma angústia tão grande a ponto de tentar contra a própria vida sabe o que é isso. Então naquele momento a minha ficha caiu e eu ousei fazer uma oração. Se não foi a primeira oração que eu fiz em 14 anos dentro da igreja, foi a mais desesperada que eu já fiz em toda a minha vida. Eu não me lembro da última vez que eu orei com tanta fé, com tanto desespero. E eu me lembro claramente como foi essa oração aqui dentro de mim, sem conseguir mexer a minha boca. Eu disse: Jesus, se o Senhor existe mesmo. Eu mal conseguia falar, minha boca nem se mexia, mas o meu coração gritava. E eu dizia: se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe mesmo e pode ouvir a oração do coração de uma criança, me tira daqui. Se o Senhor existe, se de verdade o Senhor tem uma obra na minha vida e quer me ouvir, me tira daqui, porque eu estou morrendo e agora eu sei que para onde eu vou eu não vou ver o seu rosto. Eu estou morrendo e agora eu sei que durante esses 14 anos os meus pés estavam correndo em largos passos para o inferno. Mas eu pedi para Ele, fiz um único pedido: se o Senhor for me tirar daqui, só me promete uma coisa e me basta. Me promete que eu vou descobrir que amor é esse, que vida plena é essa, que vida abundante é essa, que eu ouço meu pai pregar todos os domingos em cima do altar com o microfone na mão. Me promete que eu vou descobrir que alegria é essa, que parece que é para todos os crentes menos para mim. Porque a alegria é uma coisa que eu nem sei mais o que é. E eu estava tão interdita nessa oração que eu nem me dei conta. Isso aqui é para quem acredita no poder de Deus. E a parte bonita da história, porque até aqui foi só desgraça.
Se você acredita, eu não sei. Mas inexplicavelmente, aquela festa, aquele barulho que estava acontecendo ali no banheiro, sabe? Eu nem me dei conta quando ela inexplicavelmente se calou. Acredite você ou não, mas Jesus ouviu a oração do coração daquela criança. Jesus o Cristo, Deus dos meus pais, Ele desceu no banheiro da minha igreja, interrompeu aquele cenário de morte, quando eu pude ouvir aquela voz. A voz mais linda que eu já ouvi em toda a minha vida. Ao contrário de Satanás, ele não chegou fazendo barulho, foi uma voz tão doce, tão suave, que fez o meu corpo inteiro desfalecer de amor. Eu não sabia se tinha sido arrebatada para o céu ou se o céu tinha invadido o banheiro da minha igreja. Só sei que foi uma paz tão grande que eu senti quando eu ouvi ele dizer aqui dentro de mim: vinde a mim, você que está tão cansada, oprimida, sobrecarregada, e eu vou trazer alívio para a sua alma. Vem, menina, aprende comigo, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar o alívio, o descanso, o amor, a paz, a alegria que o mundo não pode oferecer, mas que eu tenho para você, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus me disse: Ana, a culpa pela vida imoral que você leva dentro da minha casa está te matando. A culpa pelo seu pecado encoberto dentro da minha casa está te massacrando e secando os seus ossos. Mas naquele momento, ele disse: fique tranquila, porque eis aqui bem na tua frente o Cordeiro vivo, imaculado, que tira o pecado do mundo. Ele disse: eis aqui bem na tua frente o Cordeiro vivo, imaculado, que tira o pecado do mundo. Naquele momento, finalmente, eu descobri o que é graça e provei da misericórdia. Porque se dependesse da minha vida de oração, se dependesse do quanto eu jejuava, se dependesse do meu compromisso com o Evangelho, eu não estaria viva aqui hoje para te contar isso. Mas louvado seja Deus que nunca foi sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. Não é por obras para que ninguém se glorie. É sobre a maior obra realizada por Ele naquela cruz, para salvar miseráveis pecadores como nós somos. Jesus segurou na minha mão, me deu força para levantar do chão do banheiro, abrir a porta e caminhar para mais um dia, depois para mais outro dia. E eu estou aqui 8 anos depois para testificar: Jesus, Ele está vivo, Ele é real. O Deus dos meus pais agora também é o meu Deus. Jesus, Ele cura a depressão, Ele cura a ansiedade, Ele ainda devolve a alegria, Ele ainda devolve a paz que o mundo não pode oferecer. Ele ainda te dá. Ele ainda me dá todos os dias uma razão pela qual eu escolho acordar todos os dias. E eu não vim aqui para te contar uma historinha. Eu não vim aqui para fazer você chorar ou tomar tempo na programação do culto. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus para profetizar cura na tua mente, para profetizar cura sobre o teu coração, sobre o teu psicológico, para profetizar vida, a mesma vida que invadiu o meu lar e que tem tomado a minha casa ao longo desses anos, que ela invada a tua casa também. Eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus para repreender esse espírito da morte que tem rodeado a vida dessas crianças, a vida desses jovens. Eu vim aqui debaixo da autoridade do Todo-Poderoso para repreender esse espírito de suicídio e depressão que tem rondado a mente dos teus filhos. Só quem acredita nisso, meu Deus, levanta a mão. Levanta a mão. Porque você nem sonha. Escuta, você não consegue nem ter dimensão do quanto Satanás tem investido para matar os teus filhos. Você não tem ideia da investida que o inferno faz na mente de cada um desses aqui, ó. Porque se você soubesse, o seu culto hoje teria sido diferente. Se você soubesse, você teria que chegado de uma forma diferente. Há 8 anos que o culto dos meus pais não é mais o mesmo.
Há 8 anos que o abraço que os meus pais me dão não é mais o mesmo. Há 8 anos que todas as manhãs papai e mamãe abrem um sorriso quando vê que eu também abri os meus olhos. Que Deus livre você e a sua casa de viver aquilo que os meus pais viveram. Que Deus livre você, pai e mãe. Que Deus livre vocês, líderes, de viverem aquilo que os meus pais tiveram que enfrentar. O Senhor me trouxe aqui, permitiu que a minha casa passasse o que eu passei, o que nós passamos, para que essa noite nós profetizássemos sobre a mente de vocês e disséssemos na autoridade do Espírito Santo que não haverá velório. Não haverá velório, porque o meu Deus é maior e o mestre da vida, Ele está aqui e Ele vai cortando todo o laço. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Jesus, eu sei que o que o Senhor quer fazer aqui é bem específico. Então fique à vontade, Espírito Santo. Eu fiz aquilo que o Senhor me ordenou e só o Senhor sabe o que eu passei para chegar viva até aqui hoje. O Senhor sabe que eu vim me arrastando pelo caminho, mas algo dentro de mim dizia que valeria a pena. Então fique à vontade, Espírito Santo de Deus, porque de mim mesmo eu não consigo oferecer nada a eles. Mas eu gostaria de fazer uma oração pela vida dos meus irmãos, porque foi a oração que salvou a minha vida. Eu só estou viva aqui hoje porque os meus pais não se cansaram de caminhar de joelhos, incansavelmente pedindo a Deus por mim. Papai e mamãe acompanharam todo o meu processo e a cada dia eles viam Satanás me envolvendo mais. Mas eles tiveram que tomar a decisão mais difícil de toda a vida deles, que sabe qual foi? Que foi entregar a minha vida no altar do Senhor. Porque eles entenderam uma difícil lição que nem todo mundo entende, que tem coisa que somente Deus pode fazer. Escute, tem coisas que só Deus faz. Porque se você colocar a tua mão, estraga. Entrega para Deus. Vamos, deposite no altar do Senhor. Porque quando Deus olha e vê que é o momento certo e a hora certa, quando Ele chega, não há inferno que resista, não há demônios que resista. E quando Ele entra na vida de alguém, é para transformar essa pessoa. Então acredite naquilo que eu vim te dizer. Deus, Ele não mentiu para você quando prometeu que o seu ventre daria a luz a um profeta. Deus não mentiu para você, homem, quando prometeu que a sua descendência seria abençoada. Deus não mentiu para você quando te disse que te usaria nessa terra. Por acaso Ele é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Feche os seus olhos.